Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Eu espero que você, nesta manhã de segunda-feira, desprenda alguns minutos, querido, para estarmos cultuando ao Senhor, reverenciando a sua palavra, aprendendo com o seu Espírito Santo. E eu vou parafrasear como Paulo, se é que tendes o Espírito, né? Porque Paulo vai dizer que a fé não é de todos. Muitos acham a palavra de Deus hipócrita, distorcida, como é que se diz no termo vulgar? Eles dizem que a palavra de Deus ela se contradiz. A Bíblia ela se contradiz. Porque Jesus Cristo mentiu, porque Jesus Cristo fez isso, fez aquilo. Outros pegam e dizem, Jesus Cristo não transformou água em vinho, mas sim em suco de uva. Ah, porque Maria ressuscitou e subiu aos céus e está sentada à direita de Deus. E por aí vai, tantas heresias que nós escutamos hoje. Então, há quem glorifique o nome do Senhor Jesus e há quem amaldiçoe. Embora muitos tenham contra o Senhor Jesus Cristo contradições, Jesus vai dizer que toda heresia, toda blasfêmia contra o Pai e contra o Filho serão perdoados. Deus pode perdoar, mas contra o Espírito, jamais. Por quê? Você fica pensando, então são 3 pessoas? Não são 3 pessoas. Mas quando Jesus diz a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, é porque no âmago de Deus, ele é Espírito. Então, blasfemar contra o Espírito é descrer em Deus. Porque as pessoas acreditam em deuses, né? Os orixás, do candomblé, o paganismo que acredita nos deuses, nos Baalins, né? Nos Astarote. Jeremias vai descrever a rainha dos céus como aquela deusa da fertilidade, Artemis e tantas outras. Então, o catolicismo prega Maria, Nossa Senhora, como o Deus, ou seja, como a mãe deles. E tem até a aparência de piedade, de religioso, como diz Paulo. Muitos têm a aparência de piedoso, porque todo piedoso é aquele que ama as coisas de Deus. Piedade é a qualidade daquele que ama a Deus, as coisas de Deus. Então, piedoso é aquele que ama a piedade, que pratica a piedade, então ama as coisas de Deus. Mas Paulo diz que tem deles que choram, mas que são inimigos da cruz, que tem aparência de cristão, de filho, mas é joio, né? Porque negam a Jesus Cristo como Deus, como o único Deus. E eu falava da última vez, querido, sobre as 2 lutas que o verdadeiro cristão, o nascido de novo, aquele que foi regenerado, que foi remido, comprado pelo sangue, como diz Pedro, não fostes comprado com prata ou com ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então todo aquele que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo exalta, louva, acredita na existência de Deus e se prostra. E Paulo vai dizer isso, que todos nós que cremos em Cristo, né, devemos nos revestir de Cristo. Devemos não só crer nele, mas sofrermos por ele. Assim como ele sofreu, devemos nós também sofrermos. Então, nessas 2 lutas, a primeira luta que eu descrevi, a luta interna do crente, a luta carnal dos desejos, né, a carne contra o espírito, né? Nós falamos lá em Romanos capítulo 7, e hoje nós queremos falar em Efésios capítulo 6.
em algum ponto eu disse que era Gálatas, mas eu estava errado, Efésios capítulo 6, que fala dessa luta espiritual nas regiões celestes, não é contra os homens, não é contra as religiões, mas devemos refutá-las, porque são religiões errôneas, são incrédulos, são pessoas que distorcem a verdade, mercadejam. E Paulo vai dizer, ainda que desça um anjo do céu, se não pregar o evangelho da cruz, que ele seja maldito. Então não existe outro evangelho senão as boas novas de salvação em Cristo Jesus, porque ele é a verdade. Ele diz, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Não credes em mim ou nas minhas palavras? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse isso aos discípulos, porque os discípulos disseram, mostra-nos o Pai. Ele disse, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda duvidam que eu e o Pai somos um? Quem vê a mim, vê o Pai. Crede nas minhas palavras, se não credes nas minhas obras, porque as obras que faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as faz. Então, querido, essa luta espiritual nas regiões celestes que nós devemos empreender, precisamos do auxílio do Espírito e dos anjos de Deus. Eu falava ontem com meu irmão, primo Josebias, que nós precisamos invocar os anjos de Deus, porque são eles espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Lá no livro de Daniel, nós vemos Daniel orando durante 21 dias, não tomou banho, não bebeu água, não comeu pão, né? Não se perfumou como de costume. Todos nós fazemos, tomamos banho, nos perfumamos, etc. Então, Daniel ficou trancado numa sala durante 21 dias, orando para que Deus enviasse o discernimento dos sonhos que ele teve a respeito daquela estátua, a respeito do anticristo, né? A respeito da ressurreição dos mortos. Naquela época era um mistério muito grande. Jesus Cristo ainda não tinha vindo morrer e vencer a morte, como fez, e ressuscitou e apareceu aos discípulos e a mais de 500. Então, é certo que Jesus Cristo ressuscitou e está à direita de Deus. Somente ele, como diz Paulo a Timóteo, habita na luz inacessível. Somente ele possui a imortalidade. Somente ele possui a imortalidade. Então, esta luta não é contra igrejas, contra outros pastores. Nós sabemos que existe uma gama de denominações heréticas, né? Todas elas professam um evangelho diferente. Umas dizem que Jesus Cristo é anjo, é arcanjo. Outras dizem que para ir para o céu é necessário guardar o sábado, etc. Ou seja, cumprir a lei. Aquilo que Paulo vai dizer, a lei estava enferma, doente, não podia fazer nada. Por isso, Deus enviou seu Filho em forma de carne, e carne pecaminosa, e com efeito Deus condenou todo o pecado na carne. E Hebreus vai dizer que Cristo participou da carne e do sangue para poder morrer e vencer a morte e também a Satanás, a quem ele já venceu. Então, muitos dizem assim, eu tenho que lutar contra Satanás. Nós temos que lutar contra os espíritos malignos, espíritos, potestades, poderes da maldade, da mentira, da falsidade. É o que mais tem hoje dentro da igreja, né? Esse culto de libertação que criaram aí nas igrejas, onde pessoas vão lá para ser libertas de demônio. Então, como é que uma pessoa é crente, batizada e está cheia de demônio? O Espírito Santo não habita em vós? Então Paulo vai dizer, por isso que Paulo vai duvidar, será que o Espírito de Deus habita em vocês? Porque se o Espírito de Deus habita em mim, então o Espírito de Deus unido ao meu Espírito testifica, dá testemunho que eu sou filho de Deus.
Então nenhuma condenação há para mim, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que vivem na luz, para aqueles que foram regenerados. Então esta luta espiritual, irmão, não é contra a igreja, é contra pastores. Embora a nossa pregação venha ferir a muitos, porque nós falamos a verdade e em Cristo não mentimos, né? Então muitos se sentem feridos, porque são pessoas que usam de emulações de porfia, né? Discussões, querem ser mais, querem, né? Ah, porque eu sou doutor, eu sou PhD, eu sou formado, eu sou isso. Você não é nada, né? Eu não sou nada. Eu sou uma voz que clama no deserto. Então as nossas forças são invisíveis, né? Porque elas são perfeitas. Elas são poderosas em Cristo Jesus para anular sofismas, né? Para revelar ou para desvendar mistérios. Então, a nossa força, a nossa luta é contra esses poderes espirituais da maldade, contra injustiças. O cristão não luta para vencer Satanás, porque Jesus Cristo já venceu, mas para se manter firme na verdade, né? Então, eu quero trazer uns textos bíblicos, querido, onde Paulo justamente vai nos trazer esta luta espiritual. Então ele fala que esta luta espiritual é contra os poderes dominadores da mentira, da injustiça, né, da heresia. Então as obras da carne estão ligadas a eles, né? Por isso que Paulo vai dizer que o espírito milita contra a carne. A carne não é o meu corpo que quer tomar sorvete, que quer comer um pudim, né? Que quer comer uma picanha. Não é isto que Paulo está falando. A carne aqui é desejos, invejas, porfia, discussões, né? É sempre aquela briga, aquela contenda, aquela facção criada entre igrejas. Por exemplo, em Boa Viagem surgiu contendas na igreja congregacional e acabou dividindo a igreja em duas. Uma parte ficou na congregacional, a outra parte foi para a igreja Boa Viagense, uma nova congregação criada, né? A igreja Boa Viagense. Então, o pastor Ezequiel ficou do lado lá da igreja Boa Viagense. Ezequiel hoje já está na glória com o Senhor, e o pastor Josafá ficou na congregacional. Então, quando existe esta briga dentro da igreja, no corpo de Cristo, então há racha, há divisões, facções. Isso não era para existir. Não era para existir contenda, briga, facções, né? Invejas, discórdia, né? Lutas internas para provar quem está com a verdade, quem é maior, quem é melhor, quem batiza mais irmão, quem tem mais número de membros, né? Porque muitos se acham perfeitos porque batizaram 500 mil pessoas, ou tem um número de membros, ou tem uma arrecadação de milhões. A outra igreja é pobre, não arrecada nada. Se muito arrecada 50 mil, então o pastor ganha 5 mil, o outro pastor ganha 15, 20 mil. Então sempre existe essa contenda, essa briga, essa luta espiritual. Então quando nós vamos ver a inveja entre o povo de Deus, inveja em grego é phytonos, phytonos quer dizer inveja, desejo, uma inveja maldosa, destrutiva, porque muitas vezes existe um sentimento de inveja sadio. Eu não acredito nisso. Vai pensar, rapaz, eu invejo você. Tem uma esposa bonita, uma esposa linda, uma esposa nova. Eu invejo a sua sabedoria. A inveja nunca é saudável, querido. A inveja nasceu no coração de Satanás.
porque Deus Todo-Poderoso o criou com toda sabedoria, com toda luz. Nós vamos ver isso em Isaías 14 e Ezequiel 28. E Satanás invejou o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. Então a inveja nunca é sadia. Não vejo como descrever a inveja como um sentimento sadio. Ela é sempre um desgosto com a felicidade do outro, com o poder do outro. Então, quando a pessoa inveja alguém que tem um carro 0 quilômetro, quando a pessoa inveja alguém que tem uma casa muito bonita, né, muito estruturada, é uma inveja destrutiva, porque você inveja aquela pessoa, você quer ter o que aquela pessoa tem e mais ainda. Foi o caso de Acabe e Jezabel, que invejou a vinha de Nabote, né? E disse, ó, Nabote, me vende a tua vinha. Então Nabote tinha uma vinha que era muito frutífera e Acabe queria aquela vinha de qualquer maneira. Meu irmão Damião Santos, meu abraço, meu querido, que Deus te abençoe. Então, Acabe, rei de Israel, desejou, invejou aquela vinha e queria comprar a qualquer preço. E Nabote disse, não, não vendo, porque eu só tenho ela para sobreviver. Então Jezabel foi lá e matou Nabote e disse a Acabe, vai lá, toma posse, é tua. Então a inveja nunca é sadia. Quando a pessoa inveja a nossa sabedoria, o nosso saber, o nosso conhecimento, mal elas sabem, querido, que esta sabedoria, este conhecimento vem de Deus. É dom de Deus. Não vem de nós mesmos, né? A sabedoria que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, recebi de Deus, não recebi de homens, não recebi de seminário, de faculdade, mas Deus me concedeu, me autorizou a falar. Então, eu não posso dizer, eu sou PhD, eu sou um grande teólogo. Eu sou teólogo autodidata porque teólogo é aquele que estuda. Teólogo quer dizer aquele que estuda teologia, que estuda a existência de Deus. Então a inveja sempre é destrutiva. Ela é um sentimento de desgosto pela felicidade do outro, né? Porfia, que é uma contenda, que também é uma espécie de inveja, é uma disputa, né? É uma teimosia de um crente que quer disputar com o outro crente, quem sabe mais, quem não sabe mais. Então tinha um irmãozinho aí em Boa Viagem, não vou citar o nome, que dizia, olha, eu sei que você sabe muito, mas eu sei mais. Eu sou preterista, eu leio, eu li a Bíblia 30 vezes, eu conheço, e eu já sei que tudo isso aí é papel, a ressurreição já aconteceu, a Nova Jerusalém, o milênio já aconteceu espiritual. Então as pessoas que criam esta porfia, esta contenda, esta disputa, querido, é justamente a vontade, o desejo de ser mais, de se colocar como superior no lugar daquela pessoa. Foi o que Satanás sentiu, ele queria se colocar no lugar de Deus. Eu me assentarei no trono de Deus e serei Deus, eu estarei acima das suas estrelas. Então este era o desejo de Satanás. Então, querido, a inveja em grego quer dizer fítonos, né? Fítonos. E a porfia tem a mesma conotação de emulação, ou seja, uma competição. Sempre a competição dentro da igreja, meu irmão Damião acho que já participou da competição entre os irmãos da União de Homens, mas é uma competição saudável. Cria-se 2 grupos, A e B, e aí lê um texto e faz as perguntas. Quem é que sabe mais? Mas é uma questão apenas dinâmica de se dar ao crente maior profundidade no conhecimento da Bíblia. É diferente dessa competição que existe hoje entre pastores. Pastor tal diz assim, olha, eu vou mostrar que eu sou mais bem visto, que eu tenho mais fama. Eu preguei para 50 mil pessoas. Eu ouvia isto do deputado aquele Feliciano, Marcos Feliciano, né?
acho que ele é pentecostal, e ele dizia, olha, eu preguei para 50 mil pessoas lá em Portugal, etc. O Silas Malafaia vai dizer, se eu sou profeta, eu sou PhD, eu recebo oferta de 1 milhão, de 500 mil, eu não preciso estar choramingando essa mixaria de salário da igreja, eu recebo relógio de 40 mil. Então, pessoas que competem por um valor, por uma fama, por um rótulo, né? Ou um título demais. Então, isso é doentio. Isto faz mal ao corpo de Cristo, querido. Paulo dizia, olha, a minha mão, ela não pode dizer à minha boca, olha, eu não sou do corpo, porque eu não sou boca. E nem os pés podem dizer, eu não sou do corpo, porque eu não sou mão, eu sou pé. Todos são membros do mesmo corpo e devem cooperar, e devem colaborar. Então, essa atitude carnal de criar porfia, emulações, ela é egoísta, ela é doentia, ou ela dilacera, ela divide o corpo de Cristo. E João vai dizer, quando ele fala dos anticristos, ele diz, olha, eles saíram do nosso meio. Interessante? Os anticristos saíram do meio dos evangelhos, dos cristãos. E João vai testificar dizendo, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Então eles saíram, porque não são dos nossos. Porque a minha mão não pode sair do meu corpo, ela é do meu corpo, ela não pode sair. Né, querido? Porque se minha mão for cortada, eu fico aleijado, eu fico... E o corpo de Cristo não pode ser aleijado, não pode ser mutilado. O corpo de Cristo tem que ser perfeito, tem que ser são. Então, essa questão de emulação, o termo latino é aemulatio. Aemulatio. O termo para emulação no latim é aemulatio, que é o desejo de superar, né? A pessoa quer superar o outro. Então, veja que eu anotei porfia em grego, quer dizer erimateia. Eriteia. Ou seja, refere-se a uma ambição egoísta, a uma rivalidade, onde a pessoa quer se autopromover. É uma facção, é uma divisão. O indivíduo age de forma mercenária, egoísta, para adquirir os seus propósitos, né? Ou para defender os seus interesses, os seus projetos. Mas vamos deixar de lado essa questão. Veja bem o que Paulo vai dizer, meu querido Damião e a outros. Vá lá no meu canal, depois este vídeo vai estar lá no YouTube, né? @Edinaldo Alves dos Santos, 8751. Seja meu, como é que se diz, meu seguidor. Eu preciso de 30 assinaturas a mais. No momento eu estou com 30 assinaturas, eu preciso de mais 20 para fazer sermões ao vivo no YouTube, né? Política do YouTube. Eu tenho que adquirir 50 assinaturas, ainda não tem. Então Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou contra os homens, né? Contra denominações, igreja, mas contra as hostes inimigas, principados, contra os poderes espirituais da maldade, né? Os príncipes das trevas deste século, contra as hostes inimigas de Deus, ou hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então é muito importante que o crente saiba que o lugar desta luta espiritual, ela é nas regiões celestes, ela não é aqui na terra, né? Então ela se localiza lá no céu. Nós vamos ver isso em Apocalipse, quando o anjo fala a João, eis que Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos e expulsaram dos céus
Ai da terra e dos seus moradores. Se imagina se hoje muitos espíritos malignos perturbam criaturas de Deus, imagina quando Satanás e todos os demônios vierem para a terra. Porque eles vão ser expulsos do céu, das celestialidades. E lá eles ficam sempre nos acusando de pecado. João diz que o diabo nos acusa de pecado todos os dias. Todos os dias. Ontem eu estava meditando sobre esse texto no meu quarto e minha esposa está doente de gripe. Ela dormia na sala e eu lá no quarto senti uma catinga enorme de cigarro. E talvez alguém fumando lá embaixo. Eu resido no segundo andar, mas era como se fosse dentro do quarto. E eu pressenti que algum espírito maligno estava ali me perturbando para que eu não meditasse na palavra de Deus. Então eu comecei a orar mais forte, comecei a meditar mais forte nesta palavra e pedi ao Espírito Santo que enviasse os seus anjos para expulsar aquele espírito que me perturbava ali, né, durante já 1 a 2 horas da manhã. Eu meditava nesse texto. Então, estas hostes inimigas, poderes espirituais. Portanto, Paulo vai dizer, como é que eu vou lutar contra essas hostes? Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo à vontade de Deus, permaneceis firmes. Estais, pois, firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade, que é a palavra de Deus, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados de Satanás. Então eu não tenho que... Tem uns crentes aí que diz que tem o dom de discernimento. Ah, eu tenho um dom de discernimento. Ah, fulano está com a pomba gira. Ah, fulano está com espírito isso, com espírito aquilo. Querido, os dons de Deus não são dados para discernir esse tipo de coisa. Falar mal do irmão. Ah, o irmão tem um espírito de bebedeira. Ah, o irmão tem um espírito da pombagira, que é doida por sexo. Isso é normal do homem gostar de sexo. Assim como é normal também, até acho que com muito esforço, muitos irmãos se fizeram eunuco, né? Então Jesus Cristo vai falar disto. Há eunucos que nasceram, né? Eunucos, como foi o caso de João Batista, como foi o caso do próprio Jesus, que era um eunuco. O eunuco é aquele que nasce sem a sua virilidade sexual, ou seja, sem a sua vontade sexual. Ele não é viril, ele não pensa em sexo, né? Ele pensa em fazer a vontade de Deus, como Jesus dizia, né? Que muitos diziam, você não comeu? Não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus Cristo, quando fala dessa questão do eunuco de nascença, daqueles que se fizeram eunuco, foi o caso de Daniel, que se fez eunuco, né? E outros que foram feitos eunucos, como o caso de Jeremias, como o caso de Ezequiel. Jeremias até estava se preparando para casar e Deus disse, você não vai se casar, você vai ficar solteiro e você vai me servir. E Ezequiel já tinha casado e Deus disse, eu vou matar sua esposa vai morrer e você não vai chorar por ela porque você não vai ter filhos, você vai cuidar do ministério profético. Então, há eunucos de nascença, outros se fizeram eunuco, foi o caso de Daniel, que resolveu no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo, e outros a quem os homens fizeram eunuco, né? Esses são aqueles que foram castrados para cuidar dos seus harém, né? Então Jesus vai dizer isso, né? Esses 3 tipos de eunuco: eunuco de nascença, aqueles que se fizeram eunuco, né? O irmão Gesso Daniel me falava uma vez sobre isso. Ele se casou, teve uma filha, mas depois ele sentiu o desejo de se fazer eunuco e não mais ter relações sexuais. O irmão Gesso Daniel já está na glória com o Senhor. E aqueles a quem os homens castraram. Então, a nossa luta espiritual, querido,
depende desta armadura de Deus. Devemos refutar as coisas de Satanás. João vai dizer que a nossa vitória é a nossa fé. A vitória do crente está na fé da palavra de Deus. É continuar inabalável, né? Construir a sua casa na rocha, no Evangelho de Cristo, na pessoa de Cristo. Então, com a nossa fé nós vamos apagar os dardos do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Orando em todo tempo, com toda a oração, súplica no Espírito, vigiando nisso em toda perseverança, né? Suplicando a Deus por todos os santos, ou seja, orando por todos os santos. Mas tem um texto aqui, querido, em Filipenses, que nos retrata como é que o crente vence essa batalha espiritual. Então, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai trazer aqui no seu capítulo 1 de Filipenses, eu vou ler a partir do verso 29, Paulo diz assim: porque a vós vos foi concedida a capacidade, o privilégio de sofrer por Cristo. Então tem muitos crentes que acham que a vida abundante é ser rico, é ter felicidade. Eu já até repeti, certo dia eu abri o TikTok, tinha um pastor pregando dizendo: Deus não nos chamou para sermos felizes, mas para sermos santos. E eu dizia: santidade não é felicidade? Ser santo não é ser feliz? Ser feliz é ser rico? Ser feliz é ser pecador? A pessoa mais infeliz é a pessoa que peca, é a pessoa que vive nas drogas, é a pessoa que vive nas trevas. Isso é infelicidade, querido. Então Jesus Cristo nos chamou para sermos santos, felizes. Ele diz: felizes são aqueles que, como o Salmo 1 diz, feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este é o prazer do crente, meditar na palavra de Deus, viver na luz, sofrer em nome de Cristo. E Paulo vai dizer: mas tem muitos que até choram, mas são inimigos da cruz. Aquele jovem que chegou para Jesus e disse: Senhor, como posso entrar no teu reino? Ele disse: tu sabes os mandamentos? Ele disse: eu sei todos, desde criança. Tudo bem, você não está longe. Vende tudo o que tu tens e vem, segue-me, te darei um tesouro no céu. E aquele jovem saiu triste porque era muito rico. Ou seja, ele amou mais as coisas do mundo, ele amou mais os prazeres do mundo, ele amou mais a riqueza, os bens, do que seguir a Jesus Cristo, do que viver por Jesus Cristo, do que sofrer por Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer: nós fomos chamados não só para crer nele, mas também para sofrermos por ele, para padecermos por ele. Então, no capítulo 2, ele começa dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Senhor, no Espírito Santo, né? E entranháveis afetos, compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma felicidade, o mesmo prazer. Nada façais por contenda, por porfia, por emulação ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então ele vai dizer que, olha, não atente cada um para aquilo que é seu, mas para aquilo que é dos outros. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Aí muitos dizem: tá vendo? Paulo está dizendo que eu tenho a atentar para as coisas dos outros, invejar as... Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós devemos atentar. Se eu tenho sabedoria, eu tenho que
atentar também para a sua sabedoria. Você também é sábio. Eu não posso querer ser mais do que você. Eu não posso querer ser melhor do que você. Agora, eu busco a santidade, eu busco a paz, eu empenho-me por alcançá-la. Se hoje eu sou santo, amanhã eu quero ser mais santo. Se hoje eu sou bom, amanhã eu quero ser melhor. Então isso é uma luta minha, mas não uma contenda contra você, ser maior do que você, ser melhor do que você. Não atente cada um para o que provavelmente seu, mas para o que é dos outros, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, se você é rico, não atente só para a sua riqueza. Não seja egoísta, querer ser rico. Se você é sábio, não seja egoísta, querendo a sabedoria só para você. A mulher de Clopas chegou para Jesus e disse, Senhor, no teu reino, permite que meus 2 filhos se sentem à direita e à tua esquerda. Egoísmo. Jesus vai dizer, isso não depende de mim, querida. Não depende de mim. Depende da vontade de Deus, né, do Pai, que era Ele. Ele disse, então, atente para as coisas de Jesus. Veja que Jesus Cristo era Deus encarnado. E na forma de Deus não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus Cristo, eu sempre digo, querido, ele não é homem que se fez Deus, mas ele é Deus que condescendeu, que se humilhou, que se esvaziou, que se fez maldição por nós. Ele é Deus homem. Ele é Deus que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Paulo diz assim, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou e obedeceu até a morte, pelo que também Deus o exaltou. Soberanamente deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo seja adorado, seja louvado, seja reconhecido e que todo joelho se dobre diante dele nos céus e na terra. Então Paulo está dizendo, tanto nos céus como na terra, os joelhos devem se dobrar diante do nome de Jesus. Porque ele é Deus homem, é Deus que se fez homem, é Deus que compartilhou do meu sofrimento. Isaías 53 vai falar disso, agradou a Deus moê-lo. Homem de dores que sabe o que é sofrer, mas ele verá o penoso fruto do seu trabalho. Jesus Cristo se humilhou, se fez homem, participou da carne e do sangue, né? Mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado por nós. Então, a justiça de Deus que estava em Cristo foi imputada a nós que cremos, a nós que o adoremos ou que o adoramos, a nós que o aceitamos e que o recebemos como Deus único e verdadeiro. Então ele diz, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai ou desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Então por isso que eu digo, a salvação, querido, ela não é algo que se possa perder, porque eu ainda não recebi. Ela está sendo guardada nos céus para se revelar no último dia. E eu devo permanecer firme, inabalável, né? Devo perseverar na fé, porque esta é a minha vitória. A fé no sacrifício de Cristo, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, né? Retenham a palavra de Cristo, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então Paulo está dizendo, olha, retenha essa palavra, guarde essa palavra. Se você crê, se você recebeu, guarde-a. Como diz o salmista, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Guarda esta palavra, querido.
para que no dia do Senhor você seja encontrado irrepreensível, né? E eu possa me gloriar, como diz Paulo, porque a minha glória são vocês. Eu não me glorio em sabedoria humana. Como eu disse, não recebi sabedoria de homem. O evangelho que aprendi foi de Cristo, do próprio Cristo, que concedeu a mim o dom do Espírito, o dom da palavra. Então eu não posso me gloriar de homens, de seminário, de cientistas ou de faculdades, porque não frequentei faculdade. Eu não tenho rótulo, eu não tenho título, né? Eu sou servo. Isto me faz lembrar o que Josué, depois da luta de Jericó, e eu vou terminar aqui, Josué voltava de Jericó, tinha vencido, as muralhas tinham caído, e então ele vê um soldado com a espada na mão. E então Josué diz: quem é você? Você é um soldado dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? E ele disse: nenhum nem outro. Eu nem sou dos céus e também não sou dos inimigos. Eu sou de Deus. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Então, querido, é isto que eu afirmo. Eu não aprendi de homens, apesar de ter vivido até aos 50 anos na igreja, 60 anos, vamos dizer assim, até os meus 60 anos, eu servi a igreja, pastoreei uma congregação lá em Vaza da Tapera, Buqueirão, Pitombeira, fui superintendente de escola, fui professor. Mesmo assim a igreja me abandonou, me repudiou quando eu cometi adultério, eu caí em adultério. Então a igreja me eliminou, porque eu cometi adultério. E foi a dor mais dura que senti, como dizia o poeta, a dor mais doída que senti. Estar no fundo do poço, cometer adultério, trair minha esposa. Então trair a igreja, trair o corpo de Cristo. Então eu poderia ter escrito o Salmo 51 como Davi: Senhor, renova em mim a alegria da salvação, lava-me com o isopo, né? E ficarei mais limpo do que a neve. Então coloca dentro de mim um espírito renovado, e foi isso que Deus fez. Colocou em mim um espírito de sabedoria, de temor, um espírito de conselho, um espírito de humildade. Então hoje eu sou nova criatura. Eu não me glorio em homens, em pastores, mas em Cristo Jesus, né? Como diz Paulo, se eu tiver que me gloriarei nos sofrimentos, nas dores, nas provações, me gloriarei na cruz, sim, como dizia aquele poeta Gessé, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém? Que Deus te abençoe neste dia. Meu irmão Damião, um grande abraço.